pare. Não role a tela. A sensação de estar sendo observado não é coisa da sua cabeça. Este vídeo não é um algoritmo, é um encontro marcado. Deus está te parando aqui porque o silêncio ao seu redor se tornou barulhento demais. E o inimigo que te observa já coletou dados suficientes para preparar uma emboscada. E o Pai me envia para te entregar a contra-inteligência do céu, antes que o laço seja armado. Essa exaustão que você sente no corpo, mesmo sem ter trabalhado a mais, não é cansaço físico, é o peso da vigilância. É o seu espírito sentindo a pressão de olhos que mapeiam seus passos, que medem suas reações, que calculam o seu limite. É um ataque para drenar sua força de sentinela, para que você não tenha energia para vigiar o seu próprio muro quando o ataque sutil vier. Essa paralisia que te trava bem na hora de tomar uma decisão importante, essa procrastinação que surge do nada quando você está a um passo de avançar. Não é falha de caráter. É uma estratégia do inimigo. Os coletores de padrões sabem que você está perto de uma promoção, então eles apertam o botão do medo, o botão da dúvida, o botão do depois eu faço, para que você mesmo sabote o seu avanço, para que pareça culpa sua. E essa tensão estranha que surge nos seus relacionamentos, aquele isolamento sutil que começa a acontecer com as pessoas que mais te apoiam. Não é coincidência, é uma tática de cerco. O inimigo quer te isolar no seu muro, te fazer acreditar que ninguém se importa, que você está sozinho na construção. Porque um construtor solitário é um construtor vulnerável, fácil de ser derrubado pelo sussurro da desistência. Mas escute a promessa que Deus te faz através deste vídeo. Primeiro, você vai receber o nome e a função exata dos inimigos que operam em silêncio contra a sua vida: os coletores de padrões. Segundo, você vai validar os 4 sinais irrefutáveis de que você está sendo espiritualmente escaneado e que uma emboscada está sendo preparada contra o seu destino. Terceiro, você vai aprender o significado profético da palavra hebraica natsal, como um decreto de resgate de última hora. Quarto, você vai receber 3 armas espirituais práticas, inspiradas em Neemias, para construir com uma mão e se defender com a outra. E por fim, você vai selar sua identidade e seus próximos passos, tornando os mapas do inimigo inúteis e obsoletos. Você já sentiu que essa perseguição silenciosa não chega apenas como um dia ruim, mas como uma inteligência espiritual mapeando seus passos para sabotar sua paz? E se essa sensação de estar sempre sendo testado e vigiado for um sinal de que existe algo em você, um propósito, uma unção, que o mundo espiritual reconhece antes mesmo de você? Enquanto muitos tratam esses quases e últimos segundos como azar, poucos percebem que batalhas de precisão cirúrgica não começam fora. Começam quando Deus coloca uma marca de construção sobre a vida de alguém. Mas e se o motivo de tanta poeira do quase sucesso acumulada estiver justamente no tipo de defesa que você ainda não aprendeu a levantar? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até aqui for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que toda vez que eu tento construir algo novo, eu me sinto vigiado, estudado e neutralizado no último instante? Foi mergulhando na história dos homens que construíram sob ataque, perguntando ao Pai como blindar os seus arquitetos modernos, que ele me entregou o acesso a um material poderoso, um livro digital chamado O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. É um escudo de contra-inteligência divina, uma ferramenta feita para quem deseja parar de ser reativo, entender as táticas do inimigo e aprender orações específicas para blindar a mente, a casa, os caminhos e o propósito contra as estratégias de vigilância que tentam enfraquecer aquilo que Deus começou. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital.
Ele revela orações e direcionamentos que podem mudar a forma como você enfrenta as emboscadas de última hora, os sussurros de autossabotagem e os cansaços que não vêm da alma, mas são enviados. Não espere o próximo ciclo de quase para buscar essa blindagem. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma estratégia de vigilância inimiga é maior que o decreto de resgate, Natsal, que Deus pode liberar sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé, e hoje mesmo Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a poeira do quase sucesso continua se acumulando aos seus pés, e como Ele vai soprá-la para longe. Existe uma cobertura espiritual que o inimigo não consegue penetrar. É uma sombra protetora que não depende da sua força, mas do seu entendimento de como o mundo espiritual opera. Quando você aprende a orar as orações certas, você não está apenas pedindo proteção, você está ativando protocolos de invisibilidade divina. Você se torna um alvo difícil de mapear, uma cidadela cujos muros se movem, um construtor que o inimigo não consegue prever. Se esta palavra inicial já acendeu uma luz dentro de você, se ela deu nome a algo que te assombrava em silêncio, então imagina o que o céu pode fazer quando esse entendimento se aprofundar na sua alma. Leve o seu polegar e aperte o botão de curtir. Não por mim, não por este canal, mas como um sinal profético. Cada curtir é como um tijolo que você assenta no seu muro espiritual, declarando: eu estou ciente, eu estou de pé, eu não sou mais um alvo fácil. E sobre exatamente isso, sobre o mapa detalhado da sua rotina nas mãos de um inimigo que sorri, sobre o som da chave quebrando na fechadura, sobre a sensação de olhos nas suas costas. Há um selo de 40 minutos que cabe exatamente dentro das 48 a 72 horas que antecedem a sua próxima decisão crucial. Ele foi feito para invalidar o mapa do inimigo, para quebrar a chave dele e para te vestir com o manto da invisibilidade de Deus. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos um centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua identidade de construtor. Sem o nome do inimigo, a sua arma fica sem direção. Fica. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O nome do arquiteto da sua ruína e o plano do céu para transformá-lo no arquiteto da sua própria fortaleza. Respire fundo. Se for possível, pare o que você está fazendo por um instante. Eu não estou aqui para te dar mais uma informação, mas para te entregar um diagnóstico do céu. A sua alma está cansada de lutar contra um inimigo que você não vê, mas sente. Chegou a hora de acender a luz. Nós vamos juntos validar os 4 sinais irrefutáveis de que você está sendo espiritualmente escaneado. O primeiro sinal são as sincronicidades invertidas. Pense na última vez que você estava prestes a fazer algo importante, uma entrevista, uma apresentação, uma conversa decisiva. De repente, uma sequência de pequenos obstáculos irritantes acontece. A chave do carro, que sempre fica no mesmo lugar, some por 10 minutos. A internet cai exatamente quando você ia enviar o e-mail crucial. A ligação importante cai 3 vezes seguidas. Isso não é azar escolhido, é um teste de perímetro. São pequenas sondas que os coletores de padrões enviam para mapear seu nível de paciência, sua resiliência e para ver qual o gatilho que te tira do eixo com mais facilidade.
O segundo sinal são os sussurros de desqualificação. Você está sozinho, talvez de manhã cedo, em frente ao espelho do banheiro, o vapor do chuveiro ainda no ar. Num momento de silêncio, uma voz que soa exatamente como a sua começa a te lembrar daquele fracasso de anos atrás, daquela palavra dura que você disse, daquela oportunidade que você perdeu. Uma onda de vergonha e inadequação sobe do estômago e tenta envenenar o seu dia antes mesmo que ele comece. É o inimigo usando a sua própria memória, aquilo que ele observou que mais te fere, como uma arma contra você. E sobre essa voz de desqualificação que você ouviu no espelho hoje de manhã, esse sussurro que parecia seu, mas não era. Eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do espião que plantou essa voz em você ainda não foi dito. O terceiro sinal são os drenos súbitos de energia. Você acabou de ter uma conversa animada, compartilhou um sonho, sentiu a esperança borbulhar. Uma hora depois, do nada, uma exaustão avassaladora cai sobre você como um manto pesado. Não é sono, é um peso na alma, uma vontade de não fazer mais nada, de se jogar no sofá e desaparecer. É um ataque direcionado para te manter em uma altitude espiritual baixa, para que você não tenha força para construir, para que o seu muro permaneça na altura que o inimigo consegue pular. O quarto sinal, e talvez o mais sutil, é o isolamento orquestrado. Você começa a notar um afastamento estranho de pessoas que são seu porto seguro. Aquela mensagem que você mandou para um amigo de oração fica só com um traço de envio por dias. O convite para aquele café que sempre acontecia não chega mais. Não é um rompimento, é um esfriamento. É uma tática dos coletores de padrões, para te deixar sozinho no muro, para te fazer sentir que ninguém se importa, que a sua luta é solitária, porque um construtor isolado é um alvo que desiste mais fácil. Eu sei que ouvir isso pode ser assustador, mas também é libertador. O que você tem sentido não é loucura, não é imaginação, é uma estratégia real de um inimigo real. Que o fato de você estar sob esse tipo de vigilância avançada não prova a sua fraqueza, mas sim o tamanho do seu propósito. Ataques de precisão só são enviados contra alvos de alto valor. Agora que você reconheceu os sinais, o próximo passo é entender a mente por trás da operação. Ver a assinatura do inimigo te dá poder sobre ele, porque você não pode lutar contra um fantasma, mas quando o fantasma ganha um nome, ele se torna um alvo. E Deus me enviou hoje para te entregar o nome do seu adversário. Se você reconheceu pelo menos 2 destes 4 sinais na sua vida, se essa descrição parece um retrato da sua última semana, do seu último mês, eu quero que você vá agora na seção de comentários e digite o número 777. Isso não é apenas um comentário. É o número da perfeição divina. É a sua declaração profética de que você está vendo a estratégia imperfeita do inimigo e se alinhando ao plano de resgate perfeito de Deus que começa hoje na sua vida. Antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua mente, seus projetos e sua casa, eu preciso te dar o nome do tipo de livramento que você carrega. Existe uma forma de resgate no céu que não é um processo gentil, é um arrebatamento. É uma intervenção de última hora que torna todo o dossiê do inimigo sobre você obsoleto. Há uma palavra em hebraico para isso que soa como um trovão no mundo espiritual, e Deus está prestes a decretá-la sobre a sua vida. Mas para que esse decreto te encontre, você precisa primeiro entender a arquitetura completa do ataque. Você precisa entender como os seus muros estão sendo medidos. Existe uma diferença brutal entre ser escolhido e ser coberto, porque o céu te marcou, mas o inimigo te mediu. Os coletores de padrões não temem a sua unção, eles zombam da sua falta de cobertura. Eles sabem que um escolhido sem a inteligência espiritual do céu é apenas um construtor talentoso esperando a próxima ruína. Mas Deus não te trouxe até este ponto da sua jornada para te ver desmoronar. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto, e a ordem do céu não é apenas te salvar, mas te blindar.
E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu vi nos olhos de centenas de escolhidos que se sentaram na minha frente, com o mesmo cansaço na alma que você sente agora. Eu vi o ciclo da poeira do quase sucesso se repetindo. Projetos geniais que morrem na véspera, relacionamentos que esfriam sem explicação, promoções que são canceladas por um detalhe técnico no último minuto. Eu vi a assinatura dos coletores de padrões em cada uma dessas histórias, e eu vi o que acontece quando a luz da revelação divina finalmente expõe o mapa deles. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Essa paralisia que te sabota no último segundo não é preguiça. É um laço. Essa exaustão que te drena a fé não é cansaço. É um cerco. E essa sensação de estar lutando sozinho, de estar construindo um muro no escuro, não é abandono. É uma tática de isolamento. Cada um desses ataques é uma linha no mapa que o inimigo desenhou sobre a sua vida, um mapa que hoje começa a ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. Antes de eu nomear o escudo que foi forjado exatamente para essa guerra de inteligência, leva o polegar até o primeiro comentário fixado. Apenas localize. Eu quero que o seu espírito já sinta o peso da ferramenta que te espera. Não clica ainda. Apenas sinta a proximidade da sua libertação. Foi quando um escolhido me escreveu com a alma em pedaços, descrevendo essa mesma dor com palavras que pareciam ter saído do seu próprio coração. E eu me vi sem uma resposta imediata, que eu clamei ao Pai por uma arma que fosse específica para essa batalha de vigilância. Foi nesse momento de quebrantamento que o Senhor colocou diante de mim este livro digital. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. E eu preciso te dizer, restam poucas cópias desse livro digital. Se você sente que foi escolhido para ter essa arma em mãos, não espere. Clique agora, baixe o seu exemplar. Se o seu coração te mover, volte aqui e escreva Amém nos comentários, e que este seja o seu selo, sinal de fé declarado. O livro está te esperando no primeiro comentário fixado. A palavra de Deus nos mostra em Neemias 4, verso 9, a estratégia exata para este momento. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos um guarda de dia e de noite para nos proteger deles. Perceba a dupla ação: oração e vigilância, fé e estratégia. Neemias não apenas orou por um milagre, ele posicionou sentinelas. Este livro digital não te ensina apenas a orar, ele te posiciona como uma sentinela sobre a sua própria vida, te dando as palavras de comando que ativam a proteção do céu de dia e de noite. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, mas e se for só mais uma informação? E se o inimigo for mais inteligente e mudar de tática? E é por isso que essa blindagem não é um evento único, é uma cobertura. Por um valor menor do que uma pizza que você pede no fim de semana, por menos do que a assinatura daquele aplicativo que você nem usa, você terá acesso a um arsenal espiritual que te protegerá pelos próximos 12 meses. Você estará a um clique de transformar a maior estratégia do inimigo contra você na sua maior fortaleza. O risco é todo meu, não seu. Você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Você pode baixar o livro digital, mergulhar nas orações, sentir a mudança na atmosfera espiritual da sua vida e, se por qualquer motivo você não sentir que esta é a ferramenta mais poderosa que você já teve em mãos para esta batalha, basta nos enviar um e-mail e nós devolveremos cada centavo. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer a sua liberdade. Ricardo, um advogado de 45 anos de Recife, viu 3 grandes casos desmoronarem por detalhes técnicos absurdos na última hora. Depois que ele aplicou as orações de blindagem, ele não apenas fechou o maior contrato da sua carreira, mas viu 2 dos casos antigos serem reabertos a seu favor, como se o céu estivesse corrigindo a injustiça do passado. Júlia, uma empreendedora de 32 anos de Florianópolis, estava prestes a desistir do seu sonho depois que seus sócios a abandonaram uma semana antes da inauguração. Ela começou a decretar as orações de invisibilidade sobre o seu negócio e, em menos de um mês, 2 investidores anjo, mais alinhados com sua visão, apareceram e investiram o dobro do que ela precisava. Lucas, um músico de 28 anos de Belo Horizonte,
teve seu instrumento danificado inexplicavelmente um dia antes de uma audição que poderia mudar sua vida. Devastado, ele começou a usar as orações para selar seu propósito. Na semana seguinte, não só a audição foi remarcada, mas o diretor musical o ouviu tocando em outro lugar e o convidou pessoalmente para um projeto ainda maior. Eles chegaram com o mesmo mapa detalhado da sua rotina, rindo. Eles chegaram com a mesma chave de metal para quebrar na sua fechadura, no último giro. Eles chegaram com o mesmo par de olhos frios para te observar nas suas costas, quando você se sentia sozinho. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, nós não cobramos um centavo por cada palavra profética que Deus manda eu te entregar aqui. E esta palavra não está à venda. Mas se o seu coração sentiu o peso do que está sendo entregue, e se você quer ser um patrocinador para que essa mesma palavra chegue em outra casa que precisa, você pode deixar uma oferta voluntária de qualquer valor no mesmo primeiro comentário fixado. É a sua forma de dizer obrigado ao céu. É a sua forma de semear no terreno que te alimenta. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe algo que os coletores de padrões temem mais do que as suas orações de guerra. Eles temem o seu entendimento sobre um tipo específico de resgate do céu, uma intervenção de última hora que invalida todo o trabalho de inteligência deles. E o nome hebraico, para essa operação divina, vai se tornar o seu novo decreto de vitória. Agora, a hora chegou. Respire fundo, porque a revelação que sela a sua vitória e queima o mapa do inimigo não é uma estratégia humana, é um decreto divino. O que você está prestes a ouvir é o som que o céu faz quando decide intervir numa batalha de última hora, quando a emboscada já está montada e o inimigo já canta vitória. Existe uma palavra em hebraico para o tipo de livramento que Deus está liberando sobre a sua vida neste exato momento. A palavra é Natsal. Muitos traduzem Natsal simplesmente como salvar ou livrar, mas isso é raso, não carrega o peso da ação de Deus. Natsal não é um resgate gentil. O seu significado real é arrancar de, arrebatar com força, saquear o inimigo para tomar de volta o que é seu. Natsal é a ação de Deus quando ele não apenas te tira do perigo, mas ele enfia a mão na própria fortaleza do inimigo, quebra as garras que te prendiam e te arranca de lá no último segundo, humilhando toda a estratégia de vigilância que foi montada contra você. Não é Deus impedindo a armadilha de ser montada. É Deus deixando o inimigo montar a armadilha, se sentir seguro, para então desarmá-la na frente dele e te levar embora em segurança, invalidando todo o dossiê que ele tinha sobre você. Eu vejo o seu cansaço. Eu ouço o sussurro deles no seu ouvido. Eu vejo o mapa que eles desenharam com as suas rotinas, suas dores e seus pontos de fraqueza. Mas hoje, eu não desço para te ensinar a lutar. Eu desço para te arrancar do campo de batalha. O decreto que eu libero sobre você é Natsal. Eu estou saqueando o plano deles e te colocando em um lugar de honra que a vigilância deles nunca poderá alcançar. A Bíblia nos apresenta um homem que viveu exatamente sob este tipo de pressão. O nome dele era Neemias. Pela primeira vez, quero que você olhe para Neemias não como um líder, mas como um escolhido sob vigilância constante. Ele foi comissionado por Deus para uma tarefa impossível, reconstruir os muros de Jerusalém. Mas seus inimigos, Sambalate e Tobias, não o atacaram de frente no primeiro dia. Eles o observaram, eles riram dele. Eles enviaram espiões para mapear a obra, para encontrar as brechas, para estudar o moral do povo. Neemias estava construindo a sua cidadela sob os olhos atentos dos coletores de padrões da sua geração. Eles tentaram usar o medo, a zombaria, a intriga política, tudo para paralisar a construção. Eles queriam que a obra parasse por dentro, pela exaustão e pelo desânimo do próprio Neemias e seu povo. A pressão era tão grande que Neemias teve que armar o povo. Com uma mão eles assentavam os tijolos e na outra seguravam uma espada. Eles construíam e vigiavam, trabalhavam e guerreavam. E é exatamente aí que Deus te encontra hoje.
Você, com a sua ferramenta de propósito numa mão, tentando construir o que Deus te mandou, e com a outra mão, tendo que se defender de ataques que você nem sempre vê. Mas o mesmo Deus que deu a Neemias a estratégia da contra-inteligência divina, frustrando cada plano de Sambalate, é o Deus que hoje decreta Natsal sobre você, tornando o mapa do seu inimigo um pedaço de papel inútil. Eu me lembro da história de uma designer de 38 anos de Goiânia, uma mulher brilhante, cheia de unção, mas que vivia sob a maldição do quase. Toda vez que ela estava prestes a lançar um grande projeto, 24 horas antes, o cliente ligava e cancelava. Contratos eram desfeitos por motivos absurdos, e-mails de confirmação se perdiam. Ela estava exausta, se sentindo uma fraude, acreditando que a culpa era dela. Era a assinatura perfeita dos coletores de padrões. Um dia, em prantos, ela entendeu que a batalha não era sobre o seu talento, mas sobre a sua cobertura. Ela parou de lutar e começou a clamar pelo Natsal de Deus, o resgate de última hora. Na semana seguinte, o maior projeto da sua vida, que já tinha sido cancelado 2 vezes, foi reativado. O cliente ligou dizendo que sonhou que precisava voltar atrás. O projeto não apenas foi lançado, mas teve uma repercussão 3 vezes maior do que o esperado, abrindo portas que estavam trancadas há anos. Deus não apenas salvou o projeto dela, ele arrancou a vitória das mãos do inimigo e humilhou a estratégia de vigilância que a mantinha cativa na poeira do quase sucesso. O que aconteceu com ela é o que Deus começa a fazer por você hoje. Esse decreto de Natsal que Deus libera sobre você não te devolve ao mesmo lugar. Ele te comissiona. Ele te eleva para uma nova identidade espiritual, uma função no exército do céu que você não tinha antes. O resgate de Deus não é apenas salvação, é promoção. E este selo de livramento te coloca em uma de 3 possíveis estações, 3 novas identidades, 3 funções de guerra para os dias que virão. Escute com o Espírito, pois uma delas é o seu novo nome. A primeira identidade é o sentinela do muro interior. Este não é apenas um vigia, é um discernidor. É aquele que Deus posiciona na torre mais alta da sua própria alma, com a capacidade de ver os movimentos do inimigo antes que eles se materializem no físico. O sentinela sente a mudança na atmosfera espiritual. Ele reconhece o cheiro da mentira, ele percebe a aproximação de um ataque de desânimo como um vigia, percebe a poeira de um exército se levantando no horizonte. O inimigo tenta confundir o sentinela, fazendo-o acreditar que é paranoia, que ele está vendo coisas, para que ele duvide da sua própria percepção e abra a porta para o ataque que ele já tinha discernido. A segunda identidade é o arquiteto de zonas de paz. Este não apenas se defende do caos, ele constrói ativamente territórios onde o caos não pode operar. Sua casa, seu ambiente de trabalho, sua própria mente se tornam embaixadas do céu. A sua presença carrega uma autoridade que silencia a confusão e a contenda. O arquiteto entra em um ambiente de guerra e, sem dizer uma palavra, a paz do reino começa a desarmar as bombas da ansiedade e da raiva. O inimigo ataca o arquiteto, trazendo o caos através de outras pessoas, tentando convencê-lo de que a sua paz é frágil e que ele é impotente para mudar o ambiente, para que ele desista de construir e aceite viver na desordem. A terceira identidade é o portador da chama inextinguível. Tata, este é o escolhido cuja principal arma é uma esperança e uma fé que o inferno não consegue apagar. Ele pode ser atacado, derrubado, ferido, mas a chama da promessa de Deus dentro dele simplesmente não se apaga. E essa chama não ilumina apenas o seu próprio caminho, ela se torna um farol para os outros ao redor, queimando o véu da dúvida e aquecendo os corações que o inimigo tentou congelar. O inimigo tenta sufocar o portador da chama, cercando-o com vozes de desespero, com notícias ruins, com a lógica da impossibilidade, tentando usar a razão e a realidade para jogar água na sua fé. Agora o céu te faz uma pergunta. Qual desses 3 nomes o seu espírito reconheceu como seu?
Qual dessas funções fez o seu coração queimar? Não pense, sinta. Vá agora até os comentários e escreva o nome do arquétipo que Deus está ativando em você hoje. Sentinela do muro, arquiteto da paz ou portador da chama. Este não é só um comentário, é a sua assinatura no decreto de comissionamento do céu. É você dizendo sim para a sua nova identidade e para a autoridade que vem com ela. E o arquiteto da paz que você acabou de escrever, sem a planta divina para construir essas zonas, se torna apenas um pacifista exausto. O portador da chama, sem o combustível do céu, se torna apenas uma vela solitária no vento. O sentinela do muro, sem a estratégia de defesa, se torna um vigia que só sabe gritar quando o inimigo já está dentro da cidade. É por isso que dentro do livro digital, o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Existem sessões específicas que funcionam como o manual de operações para cada um desses arquétipos. Ele te entrega as palavras de comando para ativar sua função nas próximas 72 horas, o período mais crítico antes de um avanço. Pare de operar no seu novo cargo com o manual do antigo. A sua nova identidade exige uma nova linguagem espiritual, uma nova cobertura. A ferramenta para isso está te esperando no primeiro comentário fixado. Adquira o seu manual de guerra. Mas o inimigo não é estúpido. Ele sabe qual desses arquétipos você é. E ele reserva um tipo específico de tática, uma armadilha personalizada, feita sob medida para a vulnerabilidade da sua nova identidade. E essa é a próxima palavra que Deus me manda te entregar. Nós vamos expor o plano de ataque dele contra você. O inimigo sabe que um escolhido que descobre a sua identidade é perigoso, mas ele sabe que um escolhido que entende as suas armas é invencível. Por isso, quando você recebe uma nova cobertura do céu, ele não desiste. Ele muda a tática. Ele guarda 3 armadilhas específicas, 3 emboscadas de inteligência para o escolhido recém-comissionado. Ele quer te fazer duvidar da sua nova patente antes mesmo que você aprenda a usá-la. A primeira tática é a emboscada de distração. E, assim que você se sente coberto e em paz, o inferno orquestra uma crise urgente e barulhenta na sua vida. Um problema no trabalho que exige sua atenção imediata, uma briga familiar que surge do nada, uma notícia que abala sua estrutura emocional. O objetivo não é te destruir com a crise, mas te distrair dela. É uma bomba de fumaça para te arrastar para longe do lugar de oração, para que você pare de construir seu muro e volte a apagar incêndios. A resposta para isso é a sua primeira arma: o decreto da invisibilidade. No momento em que a crise fabricada explodir, antes de reagir, você vai parar, fechar os olhos e declarar em voz alta: em nome de Jesus, eu me recuso a ser distraído. Eu me torno invisível a esta armadilha de distração e permaneço no meu posto de sentinela. O meu Deus luta por mim enquanto eu construo. Essa oração não nega o problema, ela o coloca no lugar certo, sob os pés do seu Deus, enquanto você permanece focado no que é eterno. A segunda tática é a injeção de dúvida. Depois de um momento de clareza e revelação como este, o inimigo envia um sussurro que soa exatamente como a sua voz lógica e racional. Será que isso não é só emoção? E se eu estiver inventando tudo isso? As coisas não mudaram de verdade. Ele usa a sua própria inteligência contra você, para te fazer duvidar da experiência espiritual que você acabou de ter, para te convencer a voltar para a prisão da lógica humana, onde ele sabe como te derrotar. A resposta é a sua segunda arma: o memorial da última vitória. Você vai pegar um caderno ou o bloco de notas do seu celular e vai escrever a data de hoje e uma frase que resuma o livramento que Deus te deu. Por exemplo, hoje Deus me deu a identidade de sentinela e me arrancou da vigilância inimiga. Toda vez que a dúvida vier, você vai ler essa frase em voz alta. É a sua âncora, o seu memorial. É a prova documental que a sua mente racional precisa para se submeter à sua experiência espiritual. A terceira tática, a mais perigosa, é o cerco do silêncio.
Depois de te promover, Deus muitas vezes te coloca em um período de silêncio, de aparente isolamento, para afirmar a sua nova identidade longe do barulho. É nesse momento que o inimigo ataca, sussurrando: viu? Você está sozinho. Ninguém mais está passando por isso. Aquela unção era temporária. Deus te esqueceu no muro. Ele usa o silêncio de Deus como prova de abandono para te fazer desistir por solidão. E a resposta para isso é a sua terceira arma, a sentinela da decisão. É a consciência de que o silêncio não é ausência, é treinamento. Você vai declarar: este isolamento não é abandono, é promoção. Este silêncio não é rejeição, é preparação, é calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. Você não está sozinho. Você está sendo realinhado para andar com um exército que os seus olhos ainda não veem, mas que o seu espírito já sente. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único, essa voz que você confunde com a sua, que diz que nada mudou, ela tem um propósito: te impedir de acessar as ferramentas que selam a sua nova identidade de forma permanente. Porque a cobertura que você sente agora precisa ser mantida, e o inimigo sabe que o manual para essa manutenção está no livro de orações. Ele te entrega as palavras de comando para as próximas 72 horas, o período onde a sua nova patente está mais vulnerável. É a voz que você confunde com a sua, mas que hoje perde o poder. A sua blindagem completa está a um clique, no primeiro comentário fixado. E eu preciso te avisar de algo sério. Desconsiderar essas táticas não te torna mais forte, te torna um alvo mais fácil. O inimigo ama um soldado que despreza o mapa do campo de batalha. Não seja esse soldado. A humildade espiritual não é ignorar as estratégias do adversário, mas sim honrar a inteligência que o céu te oferece para vencê-las. Leve isso a sério, porque a sua próxima promoção depende disso. E se esta palavra sobre as armas e táticas te equipou, se ela te deu clareza para a batalha que você já está enfrentando, eu quero te fazer um convite. Se inscreva neste canal e salve este vídeo. Pense nisso não como um ato digital, mas como guardar suas armas no arsenal. Haverá dias em que a fumaça da distração será densa, dias em que a injeção de dúvida será forte. Nesses dias, você precisará voltar aqui, ouvir de novo e lembrar quem você é e quais armas você carrega. Faça isso agora, para que a sua sentinela interior sempre saiba onde encontrar o seu manual de guerra. Agora respire. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos por um instante. Eu quero que você se veja em pé, diante de um muro pela metade. A poeira das tentativas passadas está nos seus pés. Ao redor, na escuridão, você sente os olhos dos coletores de padrões, com seus mapas e suas anotações, sorrindo, esperando pelo seu próximo erro. Eles te conhecem. Eles sabem a que horas você fraqueja. Eles sabem qual palavra te desmorona. Sinta o peso dessa vigilância. Mas, de repente, uma luz desce do céu. Não é uma luz que cega, é uma luz que cobre. É a luz do Natsal. Ela te envolve como um manto e você se torna translúcido. Os coletores de padrões se inclinam para a frente, confusos. Eles olham para os mapas que tinham de você, mas as anotações começam a queimar. Onde estava escrito ponto fraco, agora há fogo. Onde estava sua rotina, agora há um brilho indecifrável. Você não está mais no mapa deles. Você se tornou território do céu. Agora veja o seu muro. A luz do Natsal sobe pelas pedras e completa a construção. Mas não é mais um muro de pedra. É uma muralha de pura luz, uma cidadela blindada que pulsa com a glória de Deus. Não há portas que o inimigo possa encontrar, não há brechas que ele possa explorar. Você não está mais se defendendo de um ataque. Você se tornou um território impenetrável. Você é a própria fortaleza. Abra os olhos. Com essa visão eu declaro sobre você: está liberado o peso da poeira do quase sucesso. Toda a memória de vitórias que escaparam por entre os seus dedos, de portas que se fecharam no último segundo, de projetos que morreram na véspera. Solte isso agora. Não era azar, era estratégia inimiga. E hoje
Essa estratégia foi cancelada. Você não é mais o construtor da quase vitória. Você é o herdeiro da vitória completa. Eu declaro sobre você: está liberada a voz da autocobrança que te acusava pelo colapso. Aquele sussurro que dizia: a culpa é sua. Você não é bom o suficiente. Você sabotou tudo de novo. Reconheça-o pelo que ele é, a voz do inimigo disfarçada da sua. E hoje, essa voz se cala. Você não é culpado pela armadilha que armaram para você. Você é inocente e justificado pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro sobre você: está liberada a vergonha de se sentir vigiado e exposto. A sensação de ser um alvo, de ter seus passos mapeados, sua alma escaneada. Essa vulnerabilidade termina aqui. O manto da invisibilidade divina te cobre. Onde o inimigo via um alvo fácil, agora ele vê um reflexo da glória de Deus que o cega. Você não é mais uma presa. Você é um portador da presença inacessível do Altíssimo. E neste novo território, eu ativo agora em você a identidade do sentinela do muro interior. A sua percepção espiritual é aguçada. Você não será mais enganado pela paranoia ou pela falsa paz. Seus olhos espirituais estão abertos para ver o movimento nas sombras, para discernir a intenção por trás das palavras, para sentir a aproximação do inimigo antes mesmo que ele ataque. Você é o vigia de Deus sobre a sua própria alma. Eu ativo agora em você a identidade do arquiteto de zonas de paz. Onde quer que seus pés pisem, a autoridade do príncipe da paz se estabelece através de você. Sua casa, seu trabalho, seus relacionamentos se tornam territórios onde a ansiedade e a confusão não podem reinar. Você não apenas repele o caos, você constrói ativamente embaixadas do céu na terra, lugares de refúgio e ordem divina. Eu ativo agora em você a identidade do portador da chama inextinguível. A esperança que Deus depositou em você se torna uma fornalha. O desânimo pode soprar, as más notícias podem chegar, a lógica pode gritar, mas a sua fé não se apaga. Essa chama não apenas te mantém de pé, mas se torna um farol que guia outros para fora da escuridão, queimando a mentira e aquecendo os que foram congelados pelo medo. E a partir de hoje, sob a autoridade do Deus que te arrancou das mãos dos coletores de padrões, eu declaro uma cobertura sobrenatural sobre a sua mente. Todo pensamento de autossabotagem, toda semente de dúvida, toda memória de fracasso que o inimigo usava como arma, é agora selada e neutralizada. Sua mente não é mais um campo de batalha, ela se torna a sala do trono do Espírito Santo, um lugar de clareza, paz e estratégia divina. Eu declaro uma cobertura sobrenatural sobre a sua casa e os seus vínculos. Toda a seta de contenda, todo o espírito de isolamento, toda a tática de esfriamento que foi enviada para te enfraquecer através dos seus relacionamentos é agora quebrada. Sua casa não é mais um lugar de tensão, mas um santuário de paz. Seus relacionamentos não são mais drenos, mas fontes de força, alinhados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro uma cobertura sobrenatural sobre os seus caminhos e o seu propósito. Toda a armadilha de distração, todo o obstáculo orquestrado, toda a poeira do quase sucesso que bloqueava o seu avanço é removida. Seus caminhos não são mais um labirinto de frustração, mas uma estrada reta e iluminada pelo Senhor. Onde havia estagnação, agora há aceleração divina. Onde havia portas fechadas, agora há portões escancarados. Eu vi o cansaço na sua alma, filho, filha. Eu vi cada lágrima que você derramou no silêncio do seu quarto, perguntando por que a vitória parecia tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Eu vi o mapa que o inimigo desenhou usando as suas dores e as suas rotinas, e eu permiti que ele chegasse perto o suficiente para que a minha glória em te resgatar fosse ainda maior. Eu sei que o silêncio que se seguiu a cada quase vitória te fez pensar que eu tinha te abandonado no meio do muro. Mas não era abandono. Era a minha mão te segurando firme enquanto o inimigo passava. Eu estava te ensinando a discernir o som dos meus passos no meio do barulho da batalha. Eu estava te forjando no fogo da espera para que a sua fé não dependesse do que você vê, mas de quem eu sou.
E hoje a sua identidade não está mais ligada ao que eles mapearam sobre você, mas ao que eu decretei sobre você. Você não é o alvo vulnerável que eles estudaram. Você é o sentinela do muro, o arquiteto da paz, o portador da chama. Essa é a sua verdadeira identidade, selada no céu, imutável, inacessível a qualquer estratégia do inferno. A promessa que eu te faço não é que a vigilância vai parar, mas que ela se tornará inútil. Eles olharão para você e não verão mais um padrão, verão um mistério. Eles tentarão te mapear e encontrarão apenas a minha glória. Onde eles planejaram uma emboscada, eu construirei um altar. A sua vida se torna a prova viva de que a minha contra-inteligência sempre estará um passo à frente. Agora repousa em mim. Deixa eu carregar o peso da construção por você. O seu trabalho não é mais lutar para construir, mas confiar para receber. O muro já está completo em mim. A vitória já é sua. Descanse, meu construtor. O resgate foi efetuado. Eu quebro agora o laço da poeira do quase sucesso que se acumulou aos seus pés. Eu quebro agora a autoridade da vigilância silenciosa que roubava a sua paz. Eu quebro agora o poder de cada palavra de autossabotagem que o inimigo plantou na sua mente. Você não está apenas perdoado, você está comprometido. Sua vida não é mais sua, ela foi entregue no altar como um instrumento de guerra e adoração. Cada passo seu, a partir de hoje, é um ato de serviço ao reino que te resgatou e te comissionou para uma nova estação de autoridade. Você não está apenas comprometido, você está comissionado. Você recebe agora as credenciais do céu para operar na sua nova identidade. Como sentinela, arquiteto ou portador da chama, você carrega a autoridade para expandir as fronteiras do reino de Deus onde quer que você pise. Você não está apenas comissionado, você está enviado. Você é agora uma flecha polida na aljava do Altíssimo, liberada com um propósito específico. Você não vai mais procurar a sua missão. A sua missão agora vai te encontrar. Você é a resposta de Deus para a oração de alguém. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Esse peso novo que você sente não é fardo, é coroa. Acostuma com ele. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Eu te chamo quando o céu liberar. E enquanto você repousa nesse decreto, sentindo o peso da coroa que acabou de pousar sobre a sua cabeça, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. Eu preciso que você entenda que o que aconteceu aqui hoje não foi um evento, foi uma ativação. E toda ativação divina exige uma ferramenta de manutenção terrena. O livro digital. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. É isso. É o que a sua mão precisa pegar agora para selar o que o seu espírito acabou de receber. É o manual de operações da sua nova identidade. O risco ainda é todo meu. Você tem os 7 dias de garantia incondicional. É menos do que você gasta em um lanche para aliviar a ansiedade, menos do que aquela camisa que você compra para tentar se sentir melhor por algumas horas. Isso aqui não é um alívio temporário, é uma blindagem permanente. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque o depois, nesse contexto, é a forma como os coletores de padrões entram pela porta da frente da sua mente. Essa voz que sussurra agora: isso é exagero, eu sou uma pessoa forte. Eu posso me proteger com as minhas próprias orações. Não preciso de um manual. Vou esperar para ver se essa paz dura mesmo. Comprar um livro parece um atalho. A fé deveria bastar. Depois que as coisas melhorarem, eu penso nisso. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário, conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes que você aprenda a usar as suas novas armas. Não dê a ele essa chance. Desça até o primeiro comentário e pegue o que é seu por direito. E agora, a última palavra. No próximo vídeo, vamos falar sobre os 3 tipos de cansaço que não vêm de Deus e como identificar qual deles está tentando paralisar você. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui.
Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está se sentindo vigiado, paralisado pelo quase e se culpando pelo colapso que não causou. Envie e diga apenas: eu acho que isso é para você. Não como favor seu, é serventia. E o céu vê. Se você nem chegou perto do livro O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. O link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. A sua vida não é mais a história de um muro em construção. É a história de uma fortaleza estabelecida.